Ok, fala nerdcitários, bem-vindos ao primeiro Job de 2017. Esse é o Job do dia, eu sou o Rodrigo Guedes e hoje nós vamos falar sobre cargos em agência de publicidade e propaganda. O primeiro job que vocês estão vendo, mas não é o primeiro job que eu gravei. Ocorreram problemas técnicos de todos os tipos que vocês podem imaginar. Quando você acha que você salvou o arquivo e de repente você perdeu aquele arquivo. Eu também achei que eu tinha salvo esse job e eu perdi. Get your things and get out of my office now. Nós temos normalmente três grandes áreas dentro de uma agência. A área executiva, a área administrativa e a área criativa. A área administrativa a gente tem aí os diretores, nós temos aí o administrativo financeiro, temos aí os RHs, ou seja, tudo aquilo que qualquer empresa precisa ter para que ela funcione de maneira efetiva. Nós temos a área executiva dentro de uma agência de publicidade e propaganda, normalmente ela é composta pelos executivos de contas, que a gente chama comumente de atendimento no Brasil, que vem do inglês accounter. Esse inglês accounter tem relação com a conta, ou seja, são aqueles caras que cuidam das contas, ou seja, dos clientes, tá? Temos o tráfego, temos aí normalmente o pessoal de planejamento, de mídia e de produção. E na área criativa nós temos aí os diretores de arte, designers e redatores, ou seja, todo o pessoal que trabalha com conteúdo e forma. A primeira área que eu vou estar falando para vocês é a área do diretor de contas. Who cares? É o cara que é responsável por coordenar toda a equipe de atendimento. E nessa equipe de atendimento nós temos aí o executivo de contas ou o atendimento propriamente dito. Esse é o cara que ele representa a agência na frente do cliente e o cliente na frente da agência. Yes, that is amazing. We are in! E quando ele está dentro da agência, ele representa o cliente. Então ele está ali justamente para cobrar prazos para a criação de que, enfim, ele tem pouquíssimo prazo para entregar aquele job que ele precisa fazer em pouquíssimo prazo, mas que ele precisaria de um grande prazo para fazer um job decente. Ou seja, a criação vai fazer o que pode para atender o atendimento, e o atendimento vai fazer o que pode para coordenar o cliente, e esse vai e vem é feito o tempo inteiro, entendeu? O briefing são todas as informações pertinentes àquele objetivo de campanha específico ou aquele objetivo de peça específico. Esse briefing tem informações, mas ele não é o pedido de criação. O pedido de criação ele vem depois do briefing, né? O atendimento traz esse briefing para escrever o pedido de criação, pode ser impresso e mandado por e-mail, de qualquer outra forma. Normalmente esse briefing não tem muita informação mesmo. E a dupla fica surpresa por hoje de briefing, mas logo descobre que ele só tem 4 linhas! Isso não é uma reclamação, tem atendimentos que escrevem briefings completíssimos, maravilhosos, lindos. Além do objetivo, qual que é o benefício que tem que ser feito, qual que é o público, qual que é o sentimento, qual que é as ideias que estão contidas, as palavras-chave, as referências, ou seja, quanto mais completo o briefing, melhor para o criativo, certo? Então, atendimentos, escrevam bons briefings, tudo começa aí, num bom briefing. Um dia eu vou falar de briefing para vocês. Nunca provem campanhas por e-mail. A campanha, de primeira vez, ela tem que ser apresentada diante do cliente e tem que ser defendida diante do cliente com ênfase, com articulação, com paixão. Because that is the face of a winner. Alterações e tudo mais que for feito depois, aí você pode mandar por e-mail porque já está aprovado. No atendimento nós temos o produtor, o gráfico produtor audiovisual. Ele é o profissional que ele vai ser responsável por materializar as ideias que a criação propôs e foi aprovada junto com o cliente pelo atendimento. Normalmente ele acompanha esse processo do início ao fim. Normalmente ele só é avisado da coisa depois que a coisa está totalmente aprovada e de repente ele descobre que ele não tem uma gráfica que possa imprimir naquele papel que foi proposto para o cliente. Então, produtores gráficos, criativos e atendimentos trabalhem juntos. Quanto mais juntos vocês trabalharem, melhor, porque na hora que você está bolando uma ideia, se o produtor estiver ciente dessa ideia, ele vai poder te dar a solução ideal para que aquela ideia seja produzida, ou ele vai poder dizer para você, no way, não tem jeito de fazer isso aí, porque a gente ou não tem verba, ou a gente não tem um fornecedor que supra isso dentro da verba do cliente, enfim. Trabalhem juntos. Você é responsável por estar acompanhando o trabalho na gráfica, por estar acompanhando o fechamento do arquivo dentro da agência e levando esse arquivo para a gráfica. E o produtor audiovisual é justamente aquele cara que vai estar acompanhando as produtoras, os comerciais, spots de rádio junto com as rádios, vendo questões de escolha de atores junto com a criação, junto com o atendimento. Bite, smile, and spit. O tráfego. Justamente o tráfego é o que o nome diz, ele trafega dentro da agência. Sabe por fazer com que os fluxos entre as áreas dentro da agência funcionem de forma a não se perder muito tempo. Ou seja, ele faz esse fluxo entre as áreas, também junto com a produção, com a mídia e com as outras áreas. Ok? O outro cargo também executivo é aquele que a gente chama de mídia. Please, someone set you a basket. TV, né? Vai negociar com as emissoras de TV, negociar com as rádios, vai negociar com as empresas de outdoor, vai negociar com as mídias alternativas, com as empresas de imobiliário urbano, por exemplo, BuzzDar e por aí vai, revista, jornal, né? Ou seja, tudo aquilo onde vai ser divulgada a marca do cliente através de anúncios, sejam anúncios eletrônicos, né, divulgado em mídia eletrônica ou mídia audiovisual, de anúncios impressos, seja em gigantismo, outdoors, ou
em revistas e jornais, vai estar o tempo todo aí conectado com os veículos de comunicação para poder conseguir o melhor negócio possível. O diretor de criação é aquele cara que leva uma enrabada do atendimento, ou seja, ele é o cara que o atendimento vai cobrar para fazer com que a coisa funcione dentro da criação. Ele é o cara que ele coordena toda a criação. Esse cara, ele tem que ter uma noção geral. Ele pode ser tanto um redator, ele pode ser um designer, mas ele tem que ser um cara que entenda de criação publicitária. Good. That's what I was going for. What the hell are you guys doing here? Changing the world. O tom da campanha vai estar fazendo brainstorm junto com a equipe, ele está puxando o conceito, vai estar puxando o mote de campanha. Normalmente ele tem que colocar a mão na massa para fazer aquela coisa acontecer. Esse é um cara extremamente experiente. Vamos para o diretor de arte. O diretor de arte ele faz dupla com o redator. Normalmente ele é um designer. Entende de todos os aspectos relativos à arte. I do everything. Art director. Fotografia, ilustração, tratamento de imagem, domina todas as técnicas visuais justamente para poder trazer a melhor solução visual possível para aquele conceito que foi elaborado por quem? Pelo redator. O redator, ele pode escrever com base numa ideia que o diretor de arte teve, uma ideia visual, ou ele pode escrever uma ideia sem a base visual e o diretor de arte trazer a forma para aquela ideia. O conceito do conteúdo, do storytelling, ele é normalmente no redator que começa toda a ideia da campanha. Ele é o Donald Draper do Mad Men. Let me ask you something. What do women want? O arte finalista é um cargo que a gente está vendo cada vez menos dentro da agência, mas ele é um cargo extremamente importante porque ele é o cara que vai ser responsável por pegar toda a ideia visual que agora já está composta pelo redator e pelo diretor de arte, e ele vai finalizar aquilo, ou seja, ele vai colocar no formato correto e fechar o arquivo no formato correto para aquela mídia específica. E muitas vezes é o cara também que vai pegar um conceito visual e vai adaptar para diversas peças. Assista um Job do Dia sobre a arte de fazer arte final. Ainda na área de criação nós temos aí muitas vezes o designer, que às vezes trabalha um pouco separado do diretor de arte. Tem agências que trabalham com duplas de criação, diretor de arte e redator, que concebem toda a ideia e agora o diretor de arte pega e faz assim, passa para a equipe de designer, para a equipe de designer desenvolver a parte visual e ele coordena essa equipe de design. Muitas vezes o designer é o próprio diretor de arte. Assista o segundo Job do Dia sobre direção de arte e designer gráfico. Além do design, nós temos o web designer, que é o cara que é responsável por desenvolver os conceitos visuais para a web especificamente. Temos aí, além disso, normalmente o social media hoje é um cargo cada vez mais presente dentro das agências de publicidade, pela gestão das mídias sociais. É o cara que ele vai abrir as mídias sociais, ele vai estar trabalhando aí junto com a equipe visual e a equipe de conteúdo dentro da criação, para estar trazendo aí tanto os posts quanto o desenvolvimento de relacionamento junto com o cliente dentro das mídias sociais, quanto muitas vezes aproveitando para fazer as pautas quentes, impulsionando e fazendo a gestão toda da marca do cliente dentro das redes sociais. Essas áreas, gente, eu acho que eu não esqueci nenhuma, são as áreas básicas dentro da agência, então vocês já podem começar a se identificar em qual área que atrai mais vocês. Se vocês tiverem sugestões aí, deixem aí nos comentários quais são as áreas que eu esqueci, fale um pouco sobre isso para eu trazer de repente no próximo Job. Obrigado por terem assistido o Job até aqui, sintam-se todos abraçados, até o próximo Job. Show me the future of advertising.